soberano, você sabe qual é o prazer de Deus? É habitar com o seu povo. O prazer de Deus é, e sempre foi, desde a criação do mundo, é de habitar no meio do seu povo. Ou seja, desde o início da história bíblica, vemos um Deus que não é distante. O nosso Deus não é distante, mas Ele é presente. Ele é próximo. O desejo do Senhor sempre foi habitar no meio do seu povo, caminhar com Ele e manifestar a sua glória. Em Gênesis, Deus diz assim, e ouviram, Gênesis 3, 8 diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia. Ou seja, no Éden, Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia e andava com Adão. E andava com eles. Porque o prazer de Deus sempre foi e sempre será habitar no seu povo. Então, repito, o nosso Deus não é Deus que Ele está distante de nós. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, o plano original de Deus é a presença contínua. Não uma religião distante. Porque a religião, ela te deixa distante de Deus. A religião, ela sempre tem alguma coisa para você se apegar, para que aquilo não permita que você tenha acesso direto com Deus. Então, a religião, ela separa. Mas o plano original de Deus é a presença contínua. É a presença dele para sempre na nossa vida. Está dando para entender? Deus não quer viver distante de você. Deus não quer estar separado de você. Deus, Ele quer habitar em você. No Êxodo 25, 8 diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, após libertar o povo do Egito, Deus expressa o quê? Claramente o seu desejo. Qual era o desejo de Deus? Habitar no meio do seu povo. Vai entendendo, vai pegando o Espírito. Então, Deus, ele veio com Adão, ele criou o Éden, ele colocou Adão ali, ele passou a andar com Adão. Quando o povo de Deus estava no Egito escravo, Deus libertou esse povo da escravidão. Deus mandou que levantasse um tabernáculo no meio do arraial, para que Deus pudesse estar no meio do seu povo. Então, Deus, ele sempre quis estar presente. Deus não é um pai distante.
Deus, ele é um pai presente. Ele sempre quis estar presente na nossa vida. Então, o tabernáculo não era apenas uma tenda, mas o sinal que Deus queria estar perto, guiar, proteger e falar com o seu povo. Guiar, proteger e falar com o seu povo. Êxodo 29 diz assim no 45: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. E serei o seu Deus. Às vezes, a pessoa, ela acha que a importância, o mais importante para ela, se ela não tiver uma igreja para ela frequentar, se ela não tiver uma igreja para ela ir, ela se sente vazia. Ela se sente insegura. Mas, na verdade, a igreja é você. Não estou dizendo com isso que não possa existir a igreja. É muito importante a igreja, porque a igreja, a gente vive em comunhão. Não está escrito? É bom que os irmãos vivam em comunhão. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus, todos os sábados, estava na igreja, ensinando na sinagoga. A igreja é importante. Mas quando você sai da igreja, Jesus fica na igreja? Não. Jesus está em você. Porque você é a igreja de Jesus. Eu sou a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não habita em quatro paredes. Ele habita em você. Ele habita em mim. Ele habita em nós. Então, para isso, ele veio através de Jesus. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele veio com um propósito: estar com o seu povo. Se você abrir sua Bíblia, lá em Mateus, se eu não me engano, abra aí sua Bíblia, livro de Mateus. No capítulo, deixa eu achar aqui o capítulo para você entender melhor. O livro de Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 1. E diz assim no versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará pelo nome de Emanuel. E quer dizer o quê? Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ou seja, Jesus, ele veio para estar conosco. Então, Deus não é um pai distante. Ele é um pai presente. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus presente. Ele está conosco em todos os lugares, em todas as situações. Deus está conosco em qualquer situação da nossa vida, seja boa, seja de batalha, seja de lutas, seja numa situação difícil, Deus estará sempre conosco. Está dando para entender? Você me entende? Então, Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando Salomão construiu o templo, Deus diz assim: habitei em casa desde o dia em que tirei do Egito os filhos de Israel. Ou seja, o templo simbolizava um Deus que escolheu morar no meio da nação,
não distante, nos céus apenas. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? É Deus. E Deus veio para habitar entre nós. Então, vai entendendo que muitas são as pessoas que acham que Deus se esqueceu dela. Muitas são as pessoas que pensam que Deus não a ouve. Muitas são as pessoas que pensam que Deus está separado dela. Na verdade, Deus está em mim, Ele está em você. Em João, diz assim, no livro de João, no capítulo 14, João 14, olha o que Jesus diz aqui, olha. João capítulo 14. Olha o que Jesus, ele fala aqui. Eu vou ler para você. (14, 16) diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, o propósito de Deus sempre foi estar convosco. Está conosco. Quando o Senhor Jesus ele veio a esse mundo, e aos 30 anos começou o seu ministério, e aos 33 anos ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou rogar ao meu Pai para que Ele envie o Consolador, que é o Espírito da verdade. E Ele habitará para sempre convosco. Ou seja, o prazer que Deus tem é de habitar sempre. Para sempre. E isso é através de quem? Do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, Deus passa a morar nela. Deus passa a habitar com ela. Quando a pessoa aceita Jesus como seu único Salvador pessoal, ela se entrega para Jesus, o Espírito Santo faz morada nela. E o Espírito Santo passa a habitar com ela. Então, Deus passa a morar aqui dentro. Esse lugar aqui é o lugar de quem? É o lugar de Deus. É o lugar do Espírito Santo. É o lugar que Deus quer habitar em você. É o lugar que Deus quer fazer morada em você. Então, a importância de nós termos essa consciência. Deus não habita em paredes. Deus não habita em objetos. Deus habita em mim. Deus habita em você. Por quê? Porque você é a igreja dele. Lá no seu trabalho, você é a igreja de Jesus. Aí na sua casa, você é a igreja de Jesus. Aonde quer que você vá, a igreja está em você. Deus está com você. Está dando para entender? Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou ler para você. Um Deus que se aproxima, Deus conosco de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ou seja, esse versículo não é apenas poético, ele é revolucionário. O Verbo é o próprio Deus eterno, aquele que cria pela palavra que sustenta o universo, que não tem limites.
E a Bíblia diz que esse Deus se fez carne, não se fez ideia, não se fez conceito, não se fez símbolo. Ele se fez gente. Deus não escolheu falar de longe, ele escolheu chegar perto. A palavra habitou, no original carrega a ideia de armar tenda, de morar e estar no meio de nós. É a mesma imagem do tabernáculo no deserto. Deus caminhando junto presente no dia a dia. Isso nos revela algo profundo. Deus não visita, ele permanece. Deus não observa, ele participa. Deus não abandona, ele acompanha. Deus conosco na experiência humana, quer dizer, quando Deus se faz carne, ele assumiu a nossa realidade por completo. Qual é o exemplo disso? João 11:35, Jesus chorou. Mateus 4:2, Jesus teve fome. João 4:6, sentiu cansaço. Então, Jesus, quando veio, ele veio em forma de homem. Ele teve sentimentos, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço. Ele foi rejeitado. Ou seja, isso significa que nenhuma dor humana é estranha para Deus. Nenhuma dor humana é estranha para Deus. Quando você ora, não fala com um Deus distante, frio ou indiferente. Você fala com um Deus que sabe como dói. Deus conhece a sua dor porque ele já sofreu dor. Deus conhece a sua aflição porque ele já teve aflição. Deus conhece o seu desespero porque ele já teve um desespero. Deus sabe da nossa dor porque quando ele veio a este mundo, ele veio em forma humana. Ele não veio em forma de um Deus. Não. Então, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, tudo que nós enfrentamos, ele passou. A Bíblia fala da fé que vence o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, se Jesus venceu, eu posso vencer. Você pode vencer. Mas quando o Espírito de Deus habita em nós. Em Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Deus não apenas vê a sua luta, ele a sente com você. Emanuel, Deus conosco em todas as estações. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Emanuel não é só um nome bonito do Natal, é uma declaração eterna. Deus conosco no começo, quando tudo é esperança, no meio, quando tudo é luta, no fim, quando tudo parece perdido. Ele não é o Deus que chega só na vitória, ele é o Deus que caminha no processo. Ou seja, no Éden, Deus andava com o homem, no deserto, Deus habitava no tabernáculo. Em Jesus, Deus caminhou entre nós. Hoje, pelo Espírito Santo, Deus habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Então, olhe a importância do Espírito Santo na nossa vida. Porque qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel dele? O papel do Espírito Santo está aqui em João 16. Ele diz assim, versículo 7, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e vou-lo enviarei. Quando ele vier, Espírito Santo,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Então, tudo Deus tem preparado através do Espírito Santo. A importância de termos o Espírito Santo. A importância do batismo com o Espírito Santo. Então, Deus, recapitulando, desde a criação do mundo, desde quando ele colocou Adão no Éden, Deus sempre quis fazer, ou sempre quis estar presente no seu povo. Deus não é um pai distante. Deus, ele não é um Deus distante. Deus, ele é um Deus presente. As religiões tentam te afastar desse Deus. Quando Jesus morreu na cruz, não está escrito que o véu se rasgou de alto a baixo. O que significa aquilo que separava o ser humano, o homem de Deus, não separa mais. O véu é a religião. O véu é a religião. Então o véu foi rasgado. Então hoje você tem acesso direto com o Pai. Aí onde você está agora, se você invocar o nome de Jesus, se você disser assim, Jesus, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Porque eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem a presença do Espírito Santo na minha vida, como disse Moisés. Você sabe que Moisés, ele disse assim, lá em Êxodo 33:15, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, a presença de Deus era o diferencial do povo. A presença de Deus era o diferencial do povo. Moisés reconheceu que sem a presença do Senhor, nada fazia sentido. Não era a terra prometida que definia Israel, mas a presença de Deus. Não é o carro novo na tua garagem que mostra que Deus é contigo. Não é a casa, não é os bens. As casas, os bens, o carro, a prosperidade, o conquista por meio da fé. Mas o que me define não é o que eu possuo. O que me define não é o que eu tenho. O que me define ser um homem de Deus, o que te define ser uma mulher de Deus, é a presença de Deus em você. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que não tinham sucesso em bens materiais, mas eram pessoas de Deus. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Então, o que define um ser humano não é a terra prometida, não é as bênçãos. O que define um homem de Deus, o que define uma mulher de Deus, não é a prosperidade.
Sim, claro, que você prospere, que você tenha tudo do bom e do melhor, que você possa viver no bom e do melhor. Nós não somos contra a sua prosperidade, mas isso não define quem você é. O que define o que você é a presença de Deus dentro de você. Às vezes, no desespero, muitos são aqueles que buscam a Deus porque querem as bênçãos de Deus. Pessoas, ela quer prosperidade, ela quer dinheiro, nada contra. Mas tudo isso não te define. O que define você ser de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus em você. É a presença de Deus em você. Quando você tem a presença de Deus, ainda que você não tenha bens nenhum, mas você tem a presença de Deus, você é rico. Você é rica. Você pode não ter uma igreja, você pode não ter uma catedral, você pode não ter um templo, mas você tem o Espírito Santo. Ele é tudo para você. O Espírito Santo é tudo. Porque quando essa alma se descolar desse corpo, ou quando Jesus levar a sua igreja, nenhum templo, nenhuma igreja vai subir parede. Mas essa alma, uma vez cheia do Espírito Santo, ela vai viver para sempre com Deus. E o sonho de Deus se realizará. Quando? Quando você deixa o Espírito Santo permanecer para sempre dentro de você. Dentro de você. Então, para a gente terminar, não era a terra prometida que definia Israel, mas a presença de Deus. A presença de Deus em você define quem você é. Ah, mas eu não tenho um carro. Não tem problema. Ah, mas eu não tenho casa própria. Não tem problema. Ah, mas minha conta está zero. Não tem problema. Isso não define. Se as pessoas te julgam por isso, elas estão enganadas. Se as pessoas te julgam porque você não tem bens materiais, elas estão, deixa elas. Você tem o Espírito Santo. Você tem a presença de Deus dentro de você, que é o mais importante. Qual bem material Jesus teve? Paulo, Pedro, João, Tiago. Quais os bens materiais que eles tiveram? Mas eles tiveram uma coisa que muitos não têm. O Espírito Santo, que definiu quem eram eles. Vamos buscar o Espírito Santo? Vamos nos entregar. Vamos buscar em Deus. Se você ainda não é selado, batizado com o Espírito Santo, pede para Jesus. Pede para Ele. Ele vai te dar. Ele vai dar o Espírito Santo para você. Ah, mas eu não sou merecedor. Me mostra quem é. Se você conseguir me mostrar uma pessoa que é merecedora, você me convence. Ah, mas eu sou um pecador. Se você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, é chegar até vós o reino de Deus. Você está entendendo? Jesus quer morar em você. Jesus quer habitar em você. Deus quer se fazer presente na tua vida. Então, vamos falar com Ele agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí agora, se você puder. Dobra aí os seus joelhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Ele.
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és, O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos colocamos diante do Senhor em oração. Meu Pai, o prazer que o Senhor tem é de morar, é habitar, é fazer morada dentro de nós. Quando o Senhor criou o homem e o colocou sobre o Éden, o Senhor todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para caminhar com Adão. O Senhor, quando tirou o seu povo do Egito, mandou que criasse um tabernáculo no meio do arraial,
para que o Senhor estivesse no meio do seu povo. Quando Salomão construiu o templo, o Senhor disse: habitarei para sempre. Ó, meu Pai! E quando o Senhor veio a este mundo, através do Filho Jesus, o Senhor veio trazer o reino até nós. O Senhor disse: eis que é chegado até vós o reino dos céus, o reino de Deus. O Senhor disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei vocês órfãos. Eu vou invocar e vou pedir ao meu Pai que envie para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai convencer vocês do pecado. Ele convencerá o mundo do seu pecado, do juízo e da justiça. Ó, meu Senhor, o Espírito Santo hoje, ele habita em nós. O Espírito Santo hoje, ele faz morada em nós. O Senhor não habita em paredes. O Senhor não habita em coisas. Mas o Senhor habita em cada um daqueles que se entregam a Ti, que reconhecem que longe do Senhor não é nada. É como disse o teu servo Moisés, meu Pai: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não era a terra prometida que definia Israel, mas a presença do Senhor. Os bens, as conquistas, as bênçãos, os milagres acontecem porque o Senhor está conosco. O mais importante é o Senhor estar em nós. E o Senhor quer estar em nós através do teu Santo Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, se há entre nós pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, derrama sobre ela o teu Espírito, sopra sobre ela o teu Espírito, a tua presença, meu Pai. Venha, Senhor, habitar, fazer morada no coração, na alma desta criatura. Oh, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faça morada neste coração, faça morada nesta alma, faça morada na vida desta pessoa, meu Pai, que talvez não tem nada. Talvez, meu Pai, essa pessoa que agora me assiste, que ora conosco, ela está numa casa que não tem móveis nenhum. Ela está num lugar que não tem nada. Humanamente falando, ela não tem nem aonde reclinar a cabeça. Mas o Senhor está perto dela. E o Senhor quer morar nela, quer habitar nela. Então, minha amiga, meu amigo, aonde quer que você esteja, clame a Ele agora. Peça para Jesus morar em você. Peça para Jesus habitar em você. Peça para Jesus fazer morada dentro de você. Ele vai entrar dentro de você. E a partir de hoje, a sua vida não será definida pelo que você é, pelo que você tem, mas pela presença de Deus que está dentro de você, através do Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus aí. Receba o Espírito Santo na tua vida agora. Seja fortalecida, seja renovado, seja revestido da presença do Senhor Jesus. Fale com Ele aí agora. Busca Ele aí agora. Aonde você está? Isso. Fale com Ele. Fale com Ele. Diga: Senhor,
Eu preciso de Ti. Meu Pai, eu preciso de Ti. Meu Pai, eu necessito de Ti. Eu necessito da Tua presença. Eu necessito do Teu Espírito. Oh, meu amado Pai, o Senhor é a minha riqueza. O Senhor é o maior bem que eu possuo. O Senhor é a maior riqueza que eu tenho, meu Pai. O meu tesouro precioso. Aleluia. Senhor, podemos perder tudo neste mundo, menos a Tua presença em nós, menos o Teu Espírito dentro de nós. Oh, Espírito Santo, vem fluir, flui como um rio de água da vida, no interior, no ser, na alma de cada uma destas pessoas. Agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fale com Deus aí agora. Isso, fale com Ele. Quer dobrar os seus joelhos, dobre. Quer ficar de pé, fique. Quer sentar, sente. Mas faça deste momento o teu momento com Deus. Faz de conta que não tem ninguém do teu lado. Faz de conta que tua mulher não está do teu lado, teu filho, teu marido não está do teu lado. Faz de conta que você está sozinha, sozinho aí. Onde você está? Fale com Deus, peça para Ele: Senhor, habita em mim. Mora dentro de mim, meu Pai. Mora, faz morada em mim. Porque eu te quero, porque eu preciso. Fale com Deus, fique à vontade. Fique à vontade com Ele. Eu vou deixar você alguns minutos com Ele para você falar com Deus. Fale com Deus, busca Ele. Receba a paz. Receba a plenitude do Espírito Santo em você. Jesus está em você. O Espírito Santo está dentro de você, minha amiga. Tenha paz. Tenha paz. A alegria toma o teu ser. A alegria inunda o teu ser. É a presença de Deus na tua alma, na tua vida. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie.
Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Tu és bem-vindo A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, diga para ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que o Espírito Santo possa habitar para sempre com cada um de vocês, com cada um de nós. Que a presença de Deus flui em sua alma, minha amiga, meu amigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do nosso Deus. E ao que crê, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Olha, Deus, Ele está sempre presente em nós. Deus, Ele está sempre presente na nossa vida. A presença de Deus é o diferencial. A presença de Deus é
o diferencial. O diferencial não são coisas. O diferencial é a presença de Deus na nossa vida. Cultiva isso. Medita nisso. Casas, carros nós conquistamos. Não somos contra você ter tudo do bom e do melhor. Mas isso não te define. O que te define é a presença de Deus dentro de você. Tá bom? Nós já vamos encerrar o nosso culto, a nossa reunião, e eu quero encerrar orando pela Sagrada Família. Mas antes, eu quero pedir a sua oferta. Você sabe que a igreja vive de doações, vive da sua oferta. Tudo tem um gasto, tudo tem sua despesa, mas por favor, não se sinta obrigado a dar nada. Se Deus está em você, Ele vai tocar em você. Se você não tem condição, Ele vai te dar condições e amanhã você vai ter condições de honrar. Se você tem condições e você quer fazer uma oferta, quer dar a sua oferta, você quer dar essa oferta especial para Deus, então você vai fazê-la de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar aqui para você a conta da igreja, o QR Code da igreja, para você fazer a sua oferta, para você devolver o seu dízimo, você que é dizimista, e ainda não devolver o seu dízimo, você quer fazer essa doação, aí está aí o Pix, ó. Tem o celular, chave da igreja, né? Chave Pix, 930 17 17 22. Tem um CNPJ, tem a agência, a conta corrente, se você quer fazer uma transferência. Tem um QR Code para você copiar. Bispo, eu estou assistindo com o meu aparelho. E quando terminar o culto, eu vou fazer a minha oferta. Fica à vontade. Fique em paz. Tá bom? Eu vou deixar você aí com essa imagem para que você possa, assim, de todo o seu coração, fazer a tua oferta em especial e que o Espírito Santo possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar pela Sagrada Família? Quer vir aqui? Tá com a cara chorando? Chorar é bom, não é ruim não. Tá bom? Pode tirar o QR Code aí para a gente orar pela família. Vamos pedir a Deus pela sua casa, pelo seu casamento. Vamos pedir a Deus pela nossa família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero orar primeiramente por todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Estas pessoas que de livre e espontânea vontade te honram com as suas ofertas, te honram com a devolução do seu dízimo. Pai, não deixa faltar nada para ela. Que ela tenha tudo do bom e do melhor. Que os céus se abram. Que as janelas do céu venham se abrir sobre a vida de todas as pessoas que neste momento oram conosco. Pai querido, nós oramos pela família, pela nossa família, pela família do teu povo. Visita os nossos familiares, visita os nossos entes queridos, aonde quer que eles estejam, a tua presença esteja com a casa dela, na família dela. Guarda, proteja, livra de tudo que é mal. Senhor, abençoe a nossa semana. Que essa semana de hoje, dia 21, ao domingo, dia 28, seja uma semana de paz, de prosperidade, de saúde, de união. Senhor, que todos os projetos do diabo contra nós, contra tudo que é nosso, que todos os projetos de Satanás sejam frustrados e amarrados, e que em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos para guardar cada um de nós, para nos livrar
de tudo que é mal. Pois em tuas mãos nós entregamos tudo que somos e tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até a próxima reunião. Um abraço.